alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa TV Araxá Educa. Bem-vinda também, famílias! Eu sou a professora Dayana, de Língua Portuguesa da EJA. Vamos lá? A nossa aula de hoje falaremos sobre funções da linguagem, né? As funções que a linguagem tem dependendo do contexto, certo? Nós dividiremos essa aula em duas partes, né? Para que não fique muito longa. Vamos lá? Antes disso, lembram que falamos sobre conotação e denotação? Vamos relembrar aqui um pouquinho? Vamos lá. A denotação, ela vai trazer o sentido real, o sentido literal, que vai trazer a função referencial. Onde encontramos, então, professora, a linguagem no sentido denotativo? Nós encontramos em vários veículos, né, de informações. Ele é usado em bulas, artigos científicos, dicionários e muitos outros. E o sentido conotativo, ou seja, a conotação, né, tem um sentido figurado, subjetivo. E nós encontraremos, ele tem a função poética, né, que encontraremos em textos literários, em poesias, em publicidades e em muitos outros textos também. E para a nossa aula de hoje, que será sobre as funções da linguagem, antes vamos ver um pouquinho sobre os elementos da comunicação, né? Quais os elementos que são necessários para se estabelecer uma boa comunicação? Vamos lá? Vejam bem, em uma comunicação nós teremos aí o emissor. O emissor é quem emite uma determinada mensagem. Por exemplo, hoje eu estou aqui falando com vocês durante essa videoaula. E quem é o emissor? Quem está emitindo a mensagem? Sou eu, a professora Dayana, certo? E o receptor? O receptor é quem vai receber a mensagem, ou seja, é o meu público-alvo, que são os alunos que assistem a nossa TV Araxá Educa, né? Quem recebe a mensagem, então, é o receptor. E a mensagem é o conjunto de informações, né? É o que eu venho falando com vocês, o que eu trouxe, o conteúdo que eu trouxe para vocês é a mensagem. E o canal? O canal é a TV Araxá Educa 12.2? Sim, também. Mas o que chamamos de canal dentro dos elementos da comunicação, nós chamamos o local que é por onde a mensagem será transmitida. É o canal TV Araxá Educa, em uma sala de aula, quando eu apresento o conteúdo aos alunos. Então, o canal vai ser onde ou por onde eu vou emitir essa mensagem. E o código? Nós vamos utilizar o código, a língua portuguesa. Poderíamos utilizar outros códigos, que seriam imagens, as meninas da Libras, né, com os gestos. Então, cada contexto vai ter o seu código. E o código principal que nós utilizamos é o nosso idioma, a língua portuguesa. E o contexto, né, é o objetivo ou a situação a que a mensagem se refere. O contexto, então, é a nossa aula sobre as funções da linguagem. E nós estamos conhecendo aí os elementos da comunicação. E para ilustrar os elementos da comunicação, eu trouxe aqui uma sala de aula, a professora com os alunos, ensinando também sobre funções da linguagem, certo? Nós temos, então, o emissor, que é quem? Isso mesmo, quem está emitindo a mensagem. A professora está emitindo a mensagem. Nós temos, então, o receptor. No caso da imagem, os alunos, que são quem estão recebendo
a mensagem. E nós temos o canal, que é onde e como está chegando a mensagem a esse receptor, que é a sala de aula. E nós temos o código, que é o idioma, a língua portuguesa. E a mensagem, que é o conteúdo que a professora está transmitindo aos alunos. E agora nós entraremos, sabendo disso, né, de todos esses elementos da comunicação, entraremos então nas funções da linguagem. O que seriam as funções da linguagem? As funções da linguagem, como eu mostrei para vocês, que nós temos o emissor, que ele tem um objetivo de transmitir a mensagem e ele tem um alvo, o receptor, certo? Então, nós sabendo disso, sabendo desses elementos, nós vamos ver como vão funcionar as funções da linguagem. Na função referencial, né, tem a finalidade de trazer a informação de modo direto e objetivo, ou seja, sem muitas delongas. São exemplos de função referencial, artigos científicos, livros didáticos, materiais didáticos, jornais, né, que vêm trazer a informação de forma objetiva. Pode trazer também, né, os textos objetivos. Essa, então, é a função referencial. Quais são as características, então, da função referencial? Vamos ler comigo? A função referencial, ela tem a característica da objetividade, certo? E ela tem ênfase na informação, já que tem como característica a objetividade, né? Não vai trazer tantos enfeites, né? O objetivo é aquele de passar a informação e pronto. Tem o objetivo também de trazer conhecimento, esclarecimento. Vai utilizar a linguagem denotativa, ou seja, a linguagem padrão da língua portuguesa, certo? Em seu sentido literal. Tem a visão unilateral, tem a visão do emissor e a visão do receptor em conjunto. Tem preferência pela terceira pessoa, então não vai ter o eu falando, certo? Vai ter o jornal falando, o livro didático falando, ou seja, vai tratar em terceira pessoa. E nós encontramos em teses, textos jornalísticos, científicos, ok? Continuando, nós temos também, dentro aí desses elementos de comunicação, nós temos a função emotiva. O que seria a função emotiva? O próprio nome já diz que traz emoções, não é verdade? Vamos ver. Ele tem o objetivo de trazer informações com ênfase no emissor e ele pode tratar do eu neste momento. Ele vai haver marcas pessoais de quem está produzindo o texto e também terá uma visão intimista. E onde nós podemos encontrar textos com essa função, com a função emotiva? Nós podemos encontrar em poemas, em diários, relatos pessoais, blog, vlog, redes sociais. Antigamente, na minha época, né, era muito comum a gente ter o diário, onde a gente relatava o dia, os acontecimentos bons, ruins, colocávamos papelzinho de bala, uma florzinha, não é verdade? E hoje, mais recente, né, surgiram os blogs onde as pessoas relatavam sobre seus dias. Hoje em dia fazem vlogs, né, os famosos stories,
vídeos do dia a dia, do que as pessoas fazem, para onde vão. Ah, cheguei no trabalho, ah, tô saindo do trabalho, ah, eu tô fazendo essa obra e tal. Aí vem o vlog e a pessoa coloca as suas emoções e as suas impressões pessoais dentro, né, desses textos. Encontramos também em redes sociais, que é o caso que eu dei como exemplo, os stories, status, aquelas coisas de vídeos curtinhos. Você tem costume de ver? Tem costume de fazer? E comparando, ó, se a gente for comparar então a função referencial, que eu já tinha trazido aqui as características, né, com a função emotiva, vamos ver as diferenças? Vamos lá. Aqui na função referencial, nós teremos aí mais objetividade, ênfase na informação, conhecimento e esclarecimento, né, sem marcas pessoais, linguagem denotativa, ou seja, em seu sentido literal da palavra, a visão unilateral, né, em que o emissor e o receptor têm a visão daquele conteúdo, preferência pela terceira pessoa, ou seja, não é o eu. E encontramos em teses, textos jornalísticos e científicos e em muitos outros textos. Já a função emotiva vai trazer informação com ênfase no emissor, ou seja, com ênfase em quem está emitindo, no autor do texto. É mais subjetivo e vai predominar a primeira pessoa, o eu, o que eu faço, o que eu sinto, os meus sentimentos, as minhas visões. Tem uma visão intimista, unilateralidade e tem a preocupação com o eu, como falei. Ele pode trazer opiniões e relatos pessoais. E na função referencial, isso não existe. Existe a parcialidade. Ok, até aqui? Então vamos lá. E a função apelativa ou conativa? Onde encontramos essa função apelativa ou conativa, certo? Essa função, ela tem tanto o nome apelativa ou conativa. Pode ser que você encontre função conativa ou apenas função apelativa, é a mesma coisa, ok? Na função conativa, linguagem utilizada para atrair o público. Tem ênfase no destinatário, buscando convencê-lo de ter um determinado comportamento, pensamento ou comprar algo. Ou seja, ele tem o alvo dele, que é o receptor, certo? Vejam bem, tem aqui algumas garrafas nessa imagem, que é uma imagem, né, de anúncio. Algumas garrafas que possivelmente estão sujas, estão sem as tampas. E temos aqui um mosquitinho da dengue com esse símbolozinho de localização. Você sabe onde mora o perigo, diz aí o anúncio. Acabe com ele. Vejam bem, ele tem a função de te convencer, de te dar uma ordem ou uma sugestão ou fazer um pedido, ou seja, é apelativo, concorda? As principais características da função apelativa: os verbos no imperativo, pense, fale, compre, beba, venha. Conhece a música? Ou seja, os verbos no imperativo são em verbos que comandam, que pedem, certo? Utiliza vocativos, por exemplo, você. Para quê? Para chamar a sua atenção. Tem o objetivo de influenciar, convencer, te vender e assim vai. Vamos ver mais? Vejam esse anúncio aqui que eu tirei de um site. Aprenda crochê do zero em apenas 5 passos. Veja bem, aprenda, tá te chamando para aprender a fazer crochê do zero. Você já faz crochê? Eu não faço a mínima ideia de como fazer.
Estão vendo que esse anúncio está te chamando, te convencendo a aprender algo novo. Legal, né? E o aprenda, o verbo no imperativo. A função apelativa também nós encontramos em discursos políticos, onde os candidatos, né, eles têm o objetivo de atrair você para os projetos dele, para o que ele quer fazer sobre a cidade, o estado ou o país, certo? Então também tem a função apelativa. Ele tem o público-alvo, que é você, e ele tem o objetivo de te convencer. Nós podemos ver também em livros, né? Especialmente esses de autoajuda. Esse aqui tá dizendo o seguinte na capa dele, ó. Seja o amor da sua vida, ou seja, seja, mais um verbo aí no imperativo para te chamar, para te convencer de você ser o amor da sua vida. Deve ser um livro que traga aí alguma ajuda emocional e, enfim. Então, perceberam aí a função apelativa, que também pode ser chamada de conativa, né? Ela tem a função de te convencer. Agora, para a gente fixar o conteúdo, vamos ver aqui o que está pretendendo? Aqui está pretendendo aqui nessa questão, está pedindo para a gente assinalar a alternativa em que o termo em negrito do fragmento citado não contém traço da função emotiva. Olha só, não contém. Vamos atentar ao enunciado. A função emotiva da linguagem. Letra A. Os poemas, infelizmente, não estão nos rótulos de embalagens, nem junto aos frascos de remédio. Será que tem uma função emotiva aqui? Vamos à letra B. A leitura ganha contornos de cobaia de laboratório quando sai de sua significação e cai no ambiente artificial e na situação inventada. Será que traz um traço de emoção? Não traz um traço de emoção, de função emotiva aqui? Letra C. As leituras significativas são um rótulo de um produto que se vai comprar. Os preços do bem de consumo, o ticket do cinema, as placas do ponto de ônibus. Sentiu alguma emoção nessa letra C? Eu não. Então, será que a letra C é a que não contém o traço da emoção, da função emotiva? Da função emotiva? É a letra C. Ficou fora de linha aqui, né? Mas tudo bem. Então, perceberam que aí onde a gente não encontra aquela emoção, né? A função emotiva, a letra C. Outro texto, um trechinho. Vamos ler. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Guia dos Curiosos das Companhias das Letras. Então, nesse texto ele vai predominar a função da linguagem. Vamos lá, o que predominou nesse texto que nós lemos? Letra A emotivo, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. Vocês sentiram algum sentimento naquele trechinho? Eu não. Letra B. É conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. Ele está tentando te convencer? Também não, né? Ou letra C. Referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. E aí, concordam comigo que é a letra C? Muito bem.
Esses são os créditos das imagens utilizadas. Eu vejo você na próxima aula. Até lá!